Olá, estamos no ar com Mais Saúde, mais um programa imperdível para você aí de casa. É isso aí, gente. O frio chegou e com ele os probleminhas de sempre dos nossos pets queridos. Vamos falar sobre isso hoje. Acompanhe. O inverno não vai acabar tão cedo. Para ser mais exato, no dia 22 de setembro. Então falta muito. Só que eu posso colocar um casaco, eu posso tomar todas as medidas necessárias para não sentir frio, para me aquecer. Você é de casa também. Só que os animais, os nossos animais de estimação, eles também precisam de cuidados. Com certeza, né, Caterine? Apesar deles terem a proteção natural, né, a pele, o pelo, né, eles também sofrem muito com isso. E tem seus problemas que vem com essas temperaturas baixas, né, esse frio danado que está aí. Para isso a gente trouxe o colega Dr. Maurício, que atua na área de pneumologia, para falar um pouco mais sobre esses acometimentos nos animais nessa época do ano. O Dr. Maurício Miriam é mestre e doutor em clínica médica, mas atua na área de pneumologia. Seja muito bem-vindo. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor, fala pra gente, o pessoal lá de casa também gostaria de saber, quais são as principais patologias que acometem os cães e gatos nessa época do ano? Bom, normalmente nessa época do ano o que mais acometido com certeza é o sistema respiratório. O principal sintoma deles é cansaço e tosse. Então a grande maioria das doenças dessa época do ano vão vir acompanhadas de tosse e cansaço, que é o que vai incomodar mais o proprietário, o tutor, é o incômodo da tosse, principalmente tosse noturna. Doutor, existe uma classificação para essas doenças, né? Como que a gente pode classificá-las? Bom, os cães e gatos eles sofrem como a gente sofre também de uma doença muito parecida com a gripe, que é a tosse dos canis, ou a bordetelose. Tá? Okay. É uma doença que é transmitida por vírus e ou bactéria, então dá sintoma muito semelhante à gripe humana, só que ela não é transmissível. Tá? Dá cansaço, dá tosse, dá falta de ar nos animais, e que é uma doença muito acometida principalmente em filhotes e cães mais jovens, que tem muita aglomeração, como acontece com a gripe com a gente, principalmente nessa época do ano. Mas o olhar do proprietário com relação ao pet dele, ele tem que ficar atento ou esses sintomas eles são muito claros? Não, principalmente a tosse é muito clara. Diferente de um animal mais velho, cardiopata, que ele vai tossir de vez em quando, o animal, quando ele tem um problema respiratório, ele tem uma tosse contínua, uma tosse que não cessa e que ele aparece sem motivo nenhum. Então o animal acorda para tossir, ele está brincando, ele para de brincar para tossir. Tá? Diferente de uma alteração, por exemplo, cardíaca, que ele só vai ter a tosse principalmente quando ele estiver correndo, por exemplo. A tosse do sistema respiratório é um pouco mais diferente. Doutor, explica pra gente a forma de transmissão dessa tosse dos canis. Como funciona Então, isso? aquilo que eu tinha falado anteriormente, a tosse dos canis ela pode ser transmitida tanto por vírus como por bactéria. Pega de outro cachorro? Passa como é que é pelo isso? ambiente, um animal transmite para o outro. Tá? Então, principalmente isso acontece, é chamada de tosse dos canis porque é muito comum em criador ou em creche, onde você tem uma concentração maior de cães num ambiente fechado e principalmente agora pelo frio está mais abafado, não tem tanta troca de ar, então facilita a comunicação e a transmissão de um vírus ou de uma bactéria de um cão para o outro. Só agora vou fazer uma perguntinha aqui dos internautas. O Alexandre Veiga da Lapa, ele acho que aproveitou essa sua questão aí de vírus e bactéria nos canis. Aí ele pergunta se os animais eles podem transmitir para as pessoas. Não, a tosse dos canis ela não é uma zoonose, ela não é transmissível do homem para o cão e nem do cão para o homem. Ela só é transmitida de um animal para o outro. Então tá aí a resposta, Alexandre. Doutor, prevenção. Como é que funciona isso? A tosse dos canis a gente consegue ter uma prevenção muito boa com a vacinação. Então hoje a gente existe vacinas contra a gripe, tanto injetáveis como intranasais. As duas têm o mesmo efeito. A diferença da intranasal é que é dose única, a injetável são 2 doses, mas o efeito é o mesmo das duas, com uma eficácia e uma segurança muito boa para os animais. Isso aí, né, gente? Aproveitar essa dica do doutor.
proteger os cãezinhos, para vocês poderem passear nos parques, nos shoppings, né? Hoje o cachorrinho, o gato, eles estão presentes em todos os ambientes, né? Graças a Deus, né? Cada vez mais. Então vamos vacinar os cachorros, Mas né? além da vacina, doutor, outras medidas, desde a alimentação, a vestimenta, isso também pode ajudar nessa prevenção? Com relação à alimentação, não muda muita coisa, porque eles não vão ter, como eles comem muita, a ração normalmente ela é balanceada, eles não vão ter um desequilíbrio energético que possa diminuir a imunidade e prevalecer para que aconteça a doença, tá? Com relação à roupa, ajuda. Quando você mais manter esse animal quente e protegido, menos alterações, menos... Baixa de resistência. menos, né? menos alteração de resistência, como com a gente. Você não vai sair de manga curta no frio. Sim. Então, quanto mais você conseguir proteger esse animal com roupinhas, manter ele com cobertor à noite, melhor para o sistema respiratório, com certeza. Doutor, e as bronquites? Elas acompanham a tosse dos caninos? Como que é isso? Explica um pouquinho melhor pra gente. A bronquite ela pode ser uma sequela de uma tosse dos canis mal tratada. Então você pode ter como sequela de uma tosse dos canis a inflamação dos brônquios. E aí isso perdurar por 3, 4, 5 meses. E aí você continua tendo a tosse, mas aí a causa da tosse não é mais o vírus, porque provavelmente o seu organismo já combateu esse vírus ou essa bactéria. Mas os seus brônquios estão lá inflamados. E aí essa inflamação que desencadeia a bronquite. Tá? Além disso, a bronquite ela pode ser induzida também por pessoas que fumam. Então o cão ele também vira fumante passivo, como acontece com o homem. Então cheiros muito fortes, fumaça, Produtos de limpeza, desinfetantes, cândida, lisoforme, Tomar cuidado, hein, gente? amônias quaternárias, esses produtos de limpeza veterinários que têm que ser utilizados na diluição correta também podem atacar. Essa é uma coisa que eu queria aproveitar e dar uma dica pra galera. Prestem atenção, gente. As diluições dos produtos veterinários para desinfetar o ambiente são muito concentrados e precisam ser diluídos da forma correta. Prestem muita atenção, vem atrás escrito para quantos litros de água você vai colocar cada ml do produto. E as pessoas fazem isso com muita dispersão e acabam produzindo problemas para os seus cães por ter um produto muito forte, não é isso, Sim. doutor? Principalmente o uso de incenso também em casa, tudo que tem um cheiro muito forte. Os cuidados com cães que têm problema respiratório, principalmente com asma e bronquite, são os mesmos cuidados que as pessoas que têm asma e bronquite têm que ter. Então, evitar cheiro muito forte, evitar pó, evitar produtos de limpeza com odores muito fortes, porque tudo pode desencadear e fazer com que ele tenha uma crise de bronquite, uma crise de tosse ou até mesmo a falta de ar. Mas, doutor, por que nessa época do ano acaba sendo mais recorrente? Então, normalmente, o que causa mais alteração nos cães nessa época do ano é o ar frio. Tá? Então, toda a parte de nariz, narina, seios nasais, a função delas é, além de filtrar o ar, é aquecer esse ar. Então, o ar gelado inflama o pulmão. Então, como o ar está muito mais gelado do que o normal, não tem cavidade suficiente ou tempo suficiente para esse ar ser aquecido. Então, ele entra mais gelado no pulmão e ele acaba causando essas inflamações. Doutor, e existe alguma predisposição racial ou de espécie? Os gatos também são acometidos? Os gatos também são acometidos. Não tem diferença entre raças ou entre idades. A sinusite, a bronquite e a asma, elas podem acontecer em qualquer época do ano. Então, de filhotes a cães mais idosos. Ok. Tá? E é principalmente por conta disso. É uma inflamação normalmente ambiental. Ou é o ar que está gelado, ou tem algum fator ambiental que predispõe. Então, cigarro predispõe, aquilo que a gente já tinha conversado antes, dos desinfetantes, dos cheiros muito fortes, tudo isso predispõe mais ainda. E os gatos, tem alguns gatos que eles são alérgicos aos gatos. Então, se não tem muito gato junto, eles acabam sendo alérgicos a eles mesmos. Dificulta um pouco. Dificulta o diagnóstico. Realmente, eles são muito sensíveis. Nós vamos mostrar um caso para vocês poderem ter noção de como que é a evolução desses problemas. Ter um Jack Russell sempre foi um sonho e eu tive que sacrificar um cachorro de 19 anos
né, no dia que eu tomei essa decisão, eu falei, vai ser agora. E comecei a procurar e achei o produtor dele. Sem saber a procedência, nada, na mesma hora eu liguei para ele, comprei na roubada, sem saber procedência do canil, nada. E ele veio de Uberlândia e fui buscá-lo no avião e assim, foi amor à primeira vista. E logo no começo, assim, ele chegou, estava bem frio. E a gente via que ele tinha uma respiração diferente e eu achava que era porque ele era muito ansioso, né? Ai, cachorro pequeno, essa raça, eles correm muito, brincam muito. E assim, nunca percebi, né? Nunca imaginei que pudesse ser um problema respiratório. E começou a ficar cada vez pior. E até um dia que ele quase desmaiou mesmo na rua, achei que ele fosse ter um treco, ele chegou a ficar com a língua roxa. E foi aí que o doutor dos pulmões entrou em ação e a gente descobriu que ele era, né, ele tem asma e bronquite alérgica. E no começo, assim, a gente tentou mudar produto de limpeza, porque é como uma criança, né, com asma e bronquite. Tem 1000 coisas, não pode fumar perto, às vezes muda o sabão em pó, ele chega perto do lençol e ele espirra. E aí tem que fazer inalação. E assim, no inverno piora muito, 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 muito. Tanto que às vezes ele tem que usar 2 roupinhas. Se ele sai na rua à noite, ele tem que pôr uma jaquetinha. E às vezes, né, não tá tão frio, tudo. Se ele passa frio, a bronquite ataca. Tem lugar que eu levo, que eu já sei que tem coisa que desperta alergia nele, ele espirra, perfume. Ele tomou por um tempo um medicamento, né, de humano, via oral, que é para espessar a mucosa, para ver, né, para que ele tenha menos rinite. E mesmo assim ele usa uma bombinha diária, que também é de humano. E assim, às vezes mesmo com o tratamento, se está muito frio, ele tem crise de madrugada. Aí eu acordo desesperada. Às vezes não gosto de dormir fora de casa para não deixar ele dormir sozinho. O negócio da bombinha é engraçado, porque eu comprei, né, no desespero, quando ele estava, né, com uma crise. Eu cheguei em casa, eu não sou asmática, meu filho não é, ninguém da minha família tem bronquite nem asma. E eu falei, gente, como que eu vou fazer isso no cachorro? Aí eu segurando a cara dele, não conseguia, tal. Aí eu falei, gente, não é possível. Ele ficou mais nervoso ainda. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que ter uma ideia. Aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha um espaçador, né, de humano, só que como ele tem essa fuça grande, e aí eu peguei um copinho e acoplei, então é um copo plástico infantil do meu sobrinho. Eu coloquei a bombinha e ele ama. Hora da bombinha ele já chega, fica paradinho, vou lá, 2 bombadinhas e super fácil. Então, assim, uma coisa que é bacana frisar é, né, o cachorro vai dando sinal que ele tem algum problema respiratório. Eu demorei, né, para ver, achava que era ansiedade, tudo, mas assim, tá respirando diferente, vale a pena levar. Eu demorei para levar, ele já estava com uma lesão já um pouco avançada no pulmão e tudo bem, agora está estabilizado, mas, né, foi uma negligência da minha parte, eu achava que era só ansiedade. Não, não é. Cachorro que não está respirando direito, com certeza é problema respiratório. Gente, esse é o Dioco, paciente que eu e o Maurício tratamos junto. Foi muito legal a recuperação dele. Com certeza a vida dele está bem melhor. Eu queria que o Maurício falasse um pouco do tratamento que ele fez no Dioco, que é uma coisa diferente do que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Hoje, com as novas medicações, a gente tem possibilidade de melhorar muito a qualidade de vida deles. Então, a utilização de corticoide inalado, que é uma grande vantagem frente ao corticoide oral, com uma dose menor e com muito menos efeito colateral do que o corticoide oral. E principalmente com os broncodilatadores, a gente consegue dar essa qualidade de vida para ele. Estou falando das bombinhas, tá, gente? Bombinha. Isso, hoje com o cão, a gente consegue usar tudo que for inalado, são as bombinhas. Na medicina, hoje eles têm muito mais medicação, mas são em comprimidos, são pós, que tem um efeito até mais duradouro do que as bombinhas. Mas para cão a gente usa tudo bombinha, aquelas bombinhas, você pode ver, qualquer um que tem asma, sempre tem uma bombinha azul do lado, que é o resgate deles. A gente usa também nos cães as mesmas medicações, nas doses adaptadas para o cão, mas com um efeito tão bom quanto a da medicina.
Muito legal, inovação aí ajudando a medicina. Antes da gente ir para o intervalo, eu só queria aproveitar uma curiosidade que eu tenho, mas que as pessoas de casa provavelmente também têm. Vocês sabiam que não existe, de fato, uma especialização em pneumologia? Queria que você, doutor, falasse um pouquinho sobre isso. No mundo não existe. Não existe. A área de pneumo é uma área muito recente. Ela é uma área que ela sempre foi meio deixada de lado, principalmente na clínica de pequenos animais, de cão. Existe muito trabalho, algum conhecimento maior na medicina felina, principalmente porque o gato tem a asma felina, e nos cavalos por conta de medicina esportiva, principalmente por queda de desempenho, que é a segunda principal causa de queda de rendimento dos cavalos é respiratório. Mas para os cães não tem. Então é uma área que a gente está começando a desenvolver, a começar as pesquisas agora, principalmente na utilização dos broncodilatadores, na eficiência dos corticoides e num método de diagnóstico mais preciso e de facilidade para fechar o diagnóstico de asma nos cães, principalmente. E nesse sentido que a gente trouxe aqui o Dr. Maurício Miriam, querendo levar essas informações para vocês, essas novidades. Muita gente não deve ter conhecimento sobre esses assuntos. Era essa a nossa intenção. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas na volta vamos conversar com o Dr. Maurício sobre pneumonias e edema pulmonar. É já já. Estamos de volta com mais saúde. O Dr. Maurício continua aqui para conversar com a gente sobre as doenças respiratórias. No primeiro bloco, nós conversamos sobre bronquite e outras doenças. Só que agora a gente vai falar sobre o que, doutor? Vamos falar sobre pneumonia, né, que é uma doença que tem uma relação com essas patologias faladas anteriormente. Queria que o Dr. Maurício falasse um pouquinho sobre a pneumonia para a gente, doutor. A pneumonia normalmente ela é consequência de uma bronquite ou de uma asma que não foi tratada. Ela é uma piora do quadro. Então o animal começa apresentando, por exemplo, uma tosse dos canis que não foi tratada adequadamente, que pode progredir e piorar o quadro para uma pneumonia. Qual que é a frequência? A casuística é alta, doutor, no atendimento do dia a dia? Nessa época do ano ela se torna um pouco mais frequente. Ela não é uma causa tão comum, a pneumonia. Eu percebo isso na clínica no dia a dia. Mas que não é tão no inverno elas acabam aparecendo mais frequentes pra gente. E se não cuidar, não seguir, Se levar... não cuidar, a pneumonia pode matar. A pneumonia é um quadro bem complicado de se tratar e ela pode complicar bastante. Doutor, então fala um pouquinho sobre esse tratamento pra gente. O pessoal de casa ter uma noção de como que trata uma pneumonia, precisa internar o animal, não precisa, só para o pessoal ter uma noção. Depende muito de caso para caso. Tá? Quando o caso é muito grave, o animal precisa ir para uma UTI, ele precisa de um suporte de oxigênio, às vezes, ele precisa para uma ventilação mecânica com antibióticos de última geração. Puxa. Então, cada vez mais a gente está pegando até, pelo uso indiscriminado de antibióticos, pneumonias cada vez mais resistentes aos antibióticos. Eu estou com 2 casos que a gente fez lavado traqueal, coletou material de dentro do pulmão para isolar o agente, para ver que antibiótico a gente consegue usar. A gente já trocou 3 vezes o antibiótico e eles não respondem. Isolar só quer dizer fazer uma cultura. Para saber qual é a bactéria que está causando e o antibiótico que vai matar. O antibiótico que vai atacar. Só o pessoal de casa entendeu direito o que é isolar. Mas, doutor, de acordo com a sua resposta, você levanta um alerta muito grande aí com relação à pneumonia. Então, eu queria saber, assim, se tem uma média, ou você tem uma noção até pelos seus pacientes, qual que é o índice de mortalidade? Então, a mortalidade da pneumonia ela é baixa. Tá? A morbidade da pneumonia ela é mais alta. Então, o número de animais acometidos por pneumonia, principalmente nessa época do ano, aumenta bastante. Desses animais, poucos acabam vindo a óbito. São normalmente cães mais velhos, que já têm uma deficiência, o sistema imunológico já mais deprimido, como acontece no homem mesmo. Os mais acometidos são crianças e idosos. Então, os animais, os filhotes são casos mais graves e os animais mais idosos também. Até porque hoje em dia, né, Maurício,
os proprietários percebem os sinais, né, nos cães e levam no veterinário rapidamente para fazer o tratamento o quanto antes. Sim. E não chegam até essa fase, né, de risco de vida. Graças a Deus, né? Os pets estão melhor cuidados, né? A gente consegue agir mais rápido nesses casos. Principalmente porque hoje o pet está dentro de casa, né? Não é mais aquele animal de quintal que demorava uma semana para perceber que o animal parou de comer e que ele está ficando mais cansado. Então os proprietários, os tutores, o pet hoje é um membro da família. Então acaba que as pneumonias realmente são consequências desses problemas iniciais. Sim. Que eles pegam com os vírus, bactérias, ou que tem essa predisposição individual de ter uma bronquite, né, seja ela alérgica, por outras causas. A pneumonia ela pode ser tanto bacteriana como viral como aspirativa. Tá? Então, quando você aplica alguma medicação via oral de maneira errada, você pode jogar essa medicação, em vez de ir para o estômago, para dentro do pulmão. Doutor, e aí induzir uma pneumonia. Eu vou aproveitar a sua deixa, porque a Patrícia Ortiz, da Vila Olímpia, ela perguntou agora justamente sobre essa questão. Se o meu cão ele cai na piscina, ele pode contrair a pneumonia aspirativa? Pode, dependendo do esforço que ele fez dentro da água, do desespero dele dentro da água, ele pode acabar engolindo água, tanto indo para o estômago como indo para o pulmão e causando uma pneumonia aspirativa mesmo. Então ela já tem que levar direto ele pro É bom pro passar a veterinário. avaliação com o veterinário para ele poder auscultar esse pulmão, ver se não teve nenhuma outra complicação. Então, Patrícia, já que você está acompanhando, terminou o programa, já corre pro veterinário, hein? Doutor, e dando sequência nas patologias que acometem o trato respiratório, a gente queria falar um pouquinho sobre os edemas pulmonares. Parece que nessa época do ano também os cães têm uma maior predisposição para isso. Fala um pouquinho sobre isso, Maurício. Tem. O edema pulmonar ele pode ser uma complicação a mais da pneumonia. O edema pulmonar nada mais é do que ter a água dentro do pulmão. Então, com aquele cachorrinho que caiu na piscina, que ele inalou a água da piscina, o edema pulmonar é mais ou menos a mesma coisa, só que em vez de ser a água externa, é o próprio pulmão dele que está acumulando esse líquido dentro dele. Então, ele acaba se afogando nele mesmo. Quais são as maiores causas? Então, o edema pulmonar ele pode vir principalmente de 3 causas. A primeira é cardíaca. Então, esse animal tem uma insuficiência cardíaca, normalmente esquerda, e que leva a uma sobrecarga de volume dentro desse pulmão, volta sangue para o pulmão em vez de ir para o corpo. Tá? Pneumonias muito importantes, você acaba tendo tanta inflamação desse pulmão e que acaba acumulando esse líquido dentro do pulmão, ou em alterações hepáticas também, quando você tem diminuição da produção de proteína, que é a proteína que segura esse líquido dentro do vaso. Então, qualquer uma das 3 causas pode dar o edema pulmonar. Tá? E no inverno, principalmente pelas causas respiratórias, os animais que têm concomitante uma alteração respiratória junto com uma alteração cardíaca são mais predispostos. Então, a gente até pode fazer um resumo, assim, de que volta ao proprietário, né? O alerta, o cuidado, a atenção dele com o cão, ou com o gato, com qualquer animal de estimação, ele é precioso para esse quadro não evoluir. Sim, é importante ele estar sempre de olho nesse animal, se ele está com dificuldade de respirar, se ele está mudando a posição que ele fica, se ele está esticando o pescoço para tentar respirar. A cor da língua. A cor da língua, principalmente, se ela começa a ficar mais azulada, mais vinho até azulada, ou em casos mais graves, roxo e até preto. Então, a cor da língua é muito importante para a gente saber o prognóstico desse animal. Normalmente esses animais também, eles ficam inquietos. Eles não têm um sossego. Senta aqui, levanta, vai ali. É uma outra forma também de perceber, né, Maurício? Sim, eles estão sempre buscando, principalmente com falta de ar. Então, eles estão tentando esticar o pescoço, nunca tem uma posição que eles ficam quietos. Ele está sempre mudando de posição para tentar respirar realmente. Mas apesar da inquietude, eles ainda ficam amuados. Sim. E lembrando que o edema pulmonar é uma emergência. Então, o edema pulmonar, o risco de morte é muito grande. Então, tem que levar para um veterinário no primeiro sintoma de dispneia, de falta de ar, de dificuldade respiratória, levar para um clínico poder avaliar e ver se consegue reverter clinicamente ou tem que ser encaminhado para algum serviço especializado, que a grande maioria você precisa de oxigenoterapia, você precisa de um cuidado intensivo para tirar esse animal da crise. Poxa, Maurício, muito obrigado pelas suas explicações,
Acho que o pessoal de casa aproveitou muito essas explicações, todos os temas abordados. A gente quer convidar você para voltar aqui mais uma vez, para a gente trabalhar outros temas. Ainda temos que falar sobre colapso traqueal e outras patologias que acometem o trato respiratório dos cães e gatos. E o Maurício vai ensinar tudo isso pra gente, né, Para Maurício? mim é um prazer estar aqui, poder falar da pneumo, que é uma área nova na Difundir, veterinária, né, difundir esses conhecimentos. E realmente tem uma gama de assuntos para a gente falar, principalmente colapso de traqueia, que é o que está na moda agora e que a gente está atendendo cada vez mais casos de animais com colapso. Essas raças pequenas, né? E que tem gente que opera, não opera, o que a gente faz. Então tem caso cirúrgico, tem casos que com as novas medicações que a gente usa, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida deles e que acaba englobando todo mundo, inclusive asmas e bronquites associadas, em tudo meio que num pacote geralzão aí. Pessoal, vocês que têm um cãozinho pequeno em casa, um Spitz, um Maltese, um Yorkshire, um Poodle, e ele tem essas tosses recorrentes, leve no veterinário, pede para fazer um raio-x de tórax, né, de cervical, que aí eles vão detectar essas alterações e aí vai ver a necessidade de buscar um especialista para poder fazer esse tratamento corretamente, para acabar com esses sintomas do seu cachorrinho e ter uma vida de qualidade. Certo, doutor? É isso aí. Muito obrigada pela participação no programa. Como o próprio Dr. Marcelo falou, seja bem-vindo aí outras vezes para falar não só desse tema, como de outros tão importantes quanto. Eu que agradeço. E você aí de casa, espero que você tenha anotado todas as informações extremamente relevantes e até o próximo programa. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.